E eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias, lá em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 9. Gálatas fica depois de Coríntios. Que diz assim, irmãos. Todos encontraram Gálatas capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 9. Que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vós já vos temos anunciado, seja anátema. Versículo 9. Repetindo o mesmo versículo 8 que Paulo escreveu. Assim como já vos disse, e agora de novo também vos digo: se alguém vos anuncia outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Esse versículo 8 e o 9 é o versículo-chave de hoje. Irmãos, e antes de entrarmos na mensagem, nós podemos perceber logo aí no versículo 1, que Paulo, ele é o autor dessa carta. E Paulo, ele escreveu essa carta, dirigiu essa carta aos irmãos da Galácia. A Galácia, meus irmãos, ela havia duas zonas, a zona sul e a zona norte. E é exatamente Paulo, em uma das suas viagens missionárias, o qual ele levou o evangelho ali por toda a Ásia Menor. Havia ali, meus irmãos, fundado igrejas. E aqui Paulo, ele escreveu essa carta endereçada para as igrejas que estão no sul da Galácia. E um dos motivos, meus irmãos, que fez com que Paulo viesse escrever essa carta aos irmãos da Galácia, é que havia surgido um grupo de judaizantes. Era um grupo de judeus judaizantes, meus irmãos, que estavam levando o evangelho, querendo implantar um evangelho totalmente oposto ao que Paulo tinha pregado àquelas igrejas. Ou seja, Paulo havia pregado ali naquela região que somente a graça de Cristo, somente crer em Cristo, a salvação em crer em Cristo era o suficiente. Só que esses judaizantes, meus irmãos, eles criam em Jesus, só que eles estavam dizendo que não bastava apenas crer em Jesus. Os irmãos ainda teriam que cumprir a lei ou circuncidar. E era exatamente o que esses judaizantes estavam fazendo, levando um evangelho totalmente oposto ao de Paulo. Havia também, meus irmãos, uns grupos chamados os ebionitas. Os ebionitas, meus irmãos, eles faziam pareia com esses judaizantes. Eles não aceitavam que Paulo era um apóstolo, porque Paulo não esteve com os 12. Eles achavam a heresia
o que Paulo pregava, porque eles concordavam juntamente com os judaizantes que eles tinham que crer em Jesus Cristo, mas também tinham que cumprir algo da lei, que eles tinham que circuncidar. E foi exatamente isso, meus irmãos, que fez com que Paulo escrevesse essa carta para os irmãos da Galácia. E havia, meus irmãos, também certa discussão a respeito de alguns convertidos judeus. Havia também uma certa discussão entre os meios dos gentios, se deveriam circuncidar ou não. E foi exatamente por este motivo que lá em Atos capítulo 15, teve um concílio lá em Jerusalém. Uma reunião em Jerusalém a respeito disso. Ali Barnabé, Timóteo, Pedro e todos os líderes daquela região fizeram aquele concílio para dizer se realmente precisavam ou não os gentios convertidos circuncidar. E Pedro se levanta no meio daquele concílio e diz: irmão, nem os nossos pais conseguiram guardar a lei, e agora vocês estão querendo impor a lei sobre os gentios? Quando Pedro disse aos nossos pais, Pedro estava se referindo aos judeus de antigamente. Nem os nossos pais, eles conseguiram guardar a lei, e agora vocês estão querendo que os nossos irmãos gentios venham guardar a lei. E ali foi discutido que realmente não precisava circuncidar e nem guardar a lei de Moisés. E irmãos, e aqui eu estou dando apenas um pequeno resumo de Atos capítulo 15. Então, meus irmãos, esse foi um dos grandes motivos que levou a Paulo a escrever essa carta. E Paulo aqui, meus irmãos, está abismado, surpreso com o que aqueles irmãos estavam fazendo, que tão depressa eles estavam saindo do evangelho de Cristo, pela graça em Cristo, e estavam entrando no outro evangelho. Diferentemente de nós, irmãos, aqui, muitos de nós, primeiramente, conhecemos as heresias. Nós viemos de igreja hereges, nós viemos de igreja de falsos profetas. E lá não, meus irmãos, eles receberam primeiro o evangelho verdadeiro, e agora eles estavam dando ouvido ao falso evangelho. E vamos aqui para o versículo 1 que Paulo escreveu. Paulo, ele disse: olha, eu, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. E todos os irmãos que estão comigo, olha o plural, as igrejas da Galácia. Essa carta de Paulo, meus irmãos, era uma carta circular. Porque essa carta, o objetivo de Paulo é que essa carta, meus irmãos, viesse circular exatamente a todas as igrejas da Galácia. Para que ninguém viesse dizer: eu não fui ensinado. Ninguém me exortou acerca disso. Exatamente, Paulo enviou essa carta às igrejas da Galácia. Todas as igrejas tinham que receber essa carta. E Paulo, meus irmãos, ele inicia sua carta aos Gálatas, destacando a sua autoridade exatamente por causa daquele grupo de judaizantes que diziam que Paulo não era apóstolo, porque Paulo não foi escolhido por Cristo juntamente com os 12. E Paulo no versículo 1, ele destaca dizendo que não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ele está dizendo: não foi o homem que me escolheu, não foi da minha vontade auto se dominar apóstolo, mas por Cristo Jesus. Então Paulo aqui, ele reconhece que a sua missão é um reflexo do plano celestial de Deus, que não foi à toa que Deus escolheu a ele quando ele ainda estava no caminho a Damasco. Veja aqui no versículo 3, ele disse: graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, deseja graça e paz da parte de Deus. É uma combinação, meus irmãos, de graça e paz. É frequente nas cartas de Paulo, nós podemos observar isso. Ele está sempre ressaltando a base do relacionamento entre Deus e os homens.
paz e graça da parte de Deus. No versículo 4, Paulo, ele enfatiza que o objetivo da obra de Cristo, meus irmãos, é nos resgatar. Veja o que ele disse: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Paulo estava dizendo que o objetivo da obra de Cristo, meus irmãos, é nos resgatar deste presente, dessa era perversa. E também, meus irmãos, em Romanos capítulo 12, versículo 2, corrobora com esse versículo onde Paulo exorta os crentes a não se conformarem com este mundo. E Paulo, meus irmãos, ele encerra aqui glorificando a Deus, lembrando que tudo se dá segundo a vontade de Deus, nosso Pai. No versículo 5 ele diz: ao qual glória para todos sempre. E no versículo 6 ele disse: maravilho-me. Ele disse: eu estou surpreso de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Meus irmãos, aqui Paulo, ele expressa estar muito surpreso, abismado, ao ver os Gálatas abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Uma vez que eles tinham recebido o evangelho da graça de Cristo, que não precisava guardar a lei, não precisava fazer os ritos da lei, que não precisava eles guardar as festas da lei, que não precisavam eles circuncidar. Agora Paulo está admirado porque tão depressa, meus irmãos, eles deram ouvido a isso. Eles tão depressa aceitaram essa doutrina legalista. Eles agora estavam tão rapidamente aceitando os falsos evangelhos. E o versículo 8 e 9. Veja a advertência de Paulo, meus irmãos, como é clara aqui no versículo 8 e no versículo 9. Ele disse, versículo 7: o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e queiram transtornar o evangelho de Cristo. Eu estou sabendo que um certo grupo aí, de judaizantes, estão levando, querendo implantar um outro evangelho. E isso preocupou a Paulo, e fez com que Paulo rapidamente escrevesse essa carta aos irmãos da Galácia. E nós temos, irmão, que entender que antes de nós entrarmos em um contexto, nós precisamos entender o que se passa naquele texto. Porque nós precisamos entender com quem Paulo estava lidando. Paulo agora estava lidando, meus irmãos, não apenas com fariseus convertidos, mas certo tipo de fariseus que estavam se convertendo, meus irmãos, e querendo com que o povo guardasse a lei. Paulo, ele mesmo disse que ele era um homem hebreu, um homem conhecedor da lei, mas ele, meus irmãos, mostrou a sua humildade, e que Paulo jamais teria o orgulho de querer impor a lei aos irmãos. E esse grupo de judaizantes, meus irmãos, dizia que Paulo era contra a lei. E Paulo, ele não era contra a lei. Ao contrário, meus irmãos, Paulo, ele ensinava que a lei já tinha terminado. Paulo estava, meus irmãos, fazendo uma transição da lei para a graça, dizendo que já não precisávamos mais guardar a lei, o jugo da lei, o jugo da servidão, mas que apenas a graça de Cristo bastava aos irmãos. E agora vem o versículo chave, o versículo 8 e o versículo 9. Veja a tamanha preocupação de Paulo.
Paulo disse: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que ele seja maldito. E Paulo ainda repete, de novo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, que ele seja maldito. A advertência de Paulo aqui é clara, meus irmãos, que se alguém anunciar um evangelho diferente, que ele seja amaldiçoado. Paulo também exortou os irmãos lá em Romanos capítulo 17, versículo 18, aonde lá ele exorta os crentes, meus irmãos, a se afastarem de quem promove divisões e ensinos contrários. Paulo, meus irmãos, ele sabia que a verdade do evangelho é inegociável. Como também ele ensina lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, alertando sobre a resistência à sã doutrina nos últimos tempos. E, meus irmãos, esse falso evangelho não vem de agora não. Vem desde a primeira da igreja do primeiro século. Este falso evangelho vem sido, meus irmãos, anunciado. E lá em 2 Timóteo alerta sobre a resistência desses homens nos dias de hoje. Desses que querem levar um evangelho totalmente distorcido nos dias de hoje. Aí você pode estar se perguntando: irmãos, e como eu posso identificar um falso evangelho nos dias de hoje? Para muitos até é difícil identificar um falso evangelho nos dias de hoje. Mas, meus irmãos, para quem lê a palavra de Deus, para aquele que faz a exegese do texto correto, ele sabe facilmente identificar um falso evangelho. Aquele que não tem leitura da palavra de Deus, ele vê uma igreja expulsando demônios, ele vê paralíticos andando, ele vê pessoas passando de mais de 24 horas orando, e acha que ali tem um verdadeiro evangelho. Mas aquele que lê a palavra de Deus, estuda, examina a palavra de Deus, ele sabe identificar o falso evangelho no dia de hoje. E como é que você pode identificar um falso evangelho no dia de hoje? Se você for em qualquer igreja por aí afora, só em você entrar você já identifica se ali ensina um verdadeiro ou um falso evangelho. Como, meus irmãos? Pelo desvio da palavra de Deus. Se o ensino que eles pregam contradiz ou distorce a palavra de Deus. Se você vê que eles distorcem a palavra de Deus, impondo jugo sobre os irmãos, fardos pesados sobre os irmãos, aí você já identificou que ali é um falso evangelho. Se você for em uma igreja e ela ensina foco em riquezas materiais, se você for em uma igreja e ela ensina, te promete prosperidade financeira, se você fizer ofertas, sacrifícios, ou colocar um dinheiro em um envelope, saia dali, porque ali tem um falso evangelho. Eles não querem, não têm o prazer que você seja salvo, mas o desejo dele é que você fique rico nesta vida e no final seja condenado. Se você for em uma igreja por aí afora, se lá ensina que o líder, o pastor daquela igreja é apresentado como alguém infalível, ou alguém divino,
Ou se lá ensinam que esse líder, esse pastor, é o único intermediário entre Deus e os membros, saia de lá. Porque lá tem um falso evangelho. Se as pessoas andam com o nome e o sobrenome daquele homem, porque aquele homem teve uma revelação de Deus, porque aquele homem teve uma revelação de Deus, que somente aquela igreja, os que congregam lá é que vão ser salvos, porque lá tem os milagres, lá tem um paralítico andando, porque aquele homem é um ser divino, que Deus escolheu, e ele pode orar por nós, interceder a Deus. Fuja de lá, porque lá é um falso evangelho. Ou se o pastor daquela igreja, ou se o líder usa de manipulação para controlar emoções e decisões dos membros, se ele usa de manipulação para controlar ou manipular as emoções dos membros, para os seus objetivos egoístas, gananciosos, se eles colocam um medo no meio das pessoas, dizendo, se você não der o dízimo, o devorador vai te atacar. Se você não tirar as primícias do Senhor, você vai ficar pobre. Se ele coloca medo nos membros, dizendo que se você não for um dizimista fiel, o teu gás vai acabar, o teu arroz sempre vai queimar, fuja de lá. Porque lá é um falso evangelho. Ele está manipulando a mente das pessoas apenas para seus objetivos egoístas, ganancioso, para cada vez mais ficar rico. Meus irmãos, as doutrinas falsas e as heresias, elas são nada mais, nada menos do que fruto da vontade do homem e não de Deus. Elas até aparentemente aos olhos do homem parecem corretas, se apresentam como algo vindo de Deus, mas não são nada disso. Aparentemente você diz, meu gás acabou, é porque eu não dei o dízimo. Eu fiquei doente porque eu não dei o dízimo. Às vezes parece até ser correto. Aos olhos do homem parece ser correto, meus irmãos, como algo vindo de Deus, mas não é. É um falso evangelho. Irmãos, e quem segue esse falso evangelho, ele não vai caminhar para uma eternidade cheia de glória no céu, não. Aquele que segue o falso evangelho, meus irmãos, ele caminha rumo para o inferno. Mal você está julgando. É a palavra quem diz. É a palavra de Deus que diz que fora ficarão os feiticeiros, os mentirosos, aqueles que são hereges, ficarão de fora. Quem segue esse falso evangelho, meus irmãos, ele caminha para o inferno. Porque, meus irmãos, ele não creu em Cristo. Ele não foi à igreja porque ele creu em Cristo, não. Ele foi na igreja porque o apóstolo, o bispo, o pastor prometeu uma riqueza. Se ele aparecer no culto e ele fizer um propósito, uma campanha, ele vai ficar rico. E a pessoa, como estava desesperada, sem dinheiro, foi por causa daquela proposta, e não porque creu em Cristo. E é exatamente isso, meus irmãos, que tem levado muitas pessoas ao inferno. Porque tem ido para os templos, como eles dizem, não porque creram em Cristo, mas porque querem ver milagres, paralítico andando, demônios caindo. Quer ter uma prova disso? Passe em frente em qualquer igreja dessa por aí.
aonde tem gente expulsando o demônio, se você não vai ver que a igreja está superlotada? Porque é isso, meus irmãos, que o povo amam. É isso que o povo quer, entretenimento. O povo corre atrás, meus irmãos, de show gospel. E quanto mais, meus irmãos, deveriam estar correndo atrás da palavra de Deus, querer aprender mais da palavra de Deus. E como você pode identificar um falso evangelho? Eu continuo a dizer, observando o que acontece nos cultos. Se há, meus irmãos, foco em milagres e cura, se há, meus irmãos, uma priorização de milagres em vez da mensagem bíblica, fuja dessa igreja. Você não está no caminho certo. Você não está aprendendo da palavra de Deus lá. Se há, meus irmãos, esse uso de técnicas de lavagem cerebral, onde as pessoas andam amedrontadas com medo do devorador, do demônio, saia de lá. Se há, meus irmãos, um certo tipo de repetição de frases ou rituais para controlar os pensamentos das pessoas, fuja dessa igreja agora. Ou se esses líderes, ou se esses pastores de lá ensinam que há uma salvação, que você tem uma garantia da salvação, sem mudança de vida, meus irmãos, saia de lá. Porque o primeiro papel de quando alguém é escolhido, um eleito de Cristo, é escolhido por Deus, meus irmãos, há uma mudança visível na vida dele. Já muitos pensam ao contrário, porque eu sou um eleito, um predestinado, vou fazer o que eu bem quiser. Vou sair por aí afora, vou extravasar no mundo. Não há, meus irmãos, uma garantia da nossa salvação sem uma mudança de vida. O primeiro papel de que alguém foi escolhido por Deus, foi eleito por Deus, meus irmãos, há uma mudança de vida. Portanto, meus irmãos, eu posso afirmar que, sem medo de errar, que todas as práticas absurdas encontradas, meus irmãos, em muitos cultos por aí afora, nos nossos dias, como eles dizem, cair no espírito, cuspe santo, ou se eles falam, meus irmãos, em amarrar, desamarrar alguma coisa, onde há, meus irmãos, curas e libertações, aonde esses milagres, essas libertações interrompem o culto, e outras coisas mais, meus irmãos, essas práticas se formam de pessoas que não se deixaram guiar pela Bíblia. Antes, meus irmãos, essas pessoas que criaram esse tipo de formalismo, elas foram atrás de seus próprios raciocínios e de sua própria vontade. Não foi a Bíblia que ensinou a eles praticarem esse tipo de coisa. Se você está nesse meio dessas igrejas por aí afora, achando que isso foi algo que ele foi guiado pela Bíblia, meus irmãos, eu lhe digo sem medo de errar, eles foram pelos seus próprios raciocínios, pelas suas próprias vontades. Aí você pode se perguntar, irmão, e o que é que eu posso fazer para não receberem um falso evangelho, para não cair na lábia de um falso profeta, num herege? Estude a Bíblia, irmão. Estude a palavra de Deus. Peça a Deus e estude para que você possa discernir o verdadeiro evangelho, para que você jamais seja enganado. E para concluir, meus irmãos, estude a palavra de Deus. Peça a Deus discernimento da palavra de Deus, para você não ser enganado pelo falso evangelho. Leia as escrituras, porque só ela, meus irmãos, tem o verdadeiro evangelho. Repreenda, meus irmãos, e fuja daqueles que vivem o falso evangelho.
Se alguém que você conhece pratica esse falso evangelho, repreenda esta pessoa, para que ela saia do falso evangelho. Meus irmãos, se Cristo não está sendo glorificado, rejeite. Se há um lugar onde você vai que Cristo não está sendo glorificado, é onde o pastor está sendo glorificado, os milagres estão sendo glorificados, curas e libertações estão sendo glorificadas, fuja de lá, rejeite. Se lá nesse lugar que você se encontra, se eles apoiam práticas sexuais e imorais, fuja. Porque quanto mais está ensinando libertinagem, se lá, meus irmãos, o modo como eles falam de dinheiro é vendendo a fé, meus irmãos, saia de lá imediatamente, rejeite. O evangelho de Cristo, meus irmãos, não pode ser vendido. Se lá eles falam de tal forma, vendendo o evangelho de Cristo, rejeite. E lembre-se, irmãos, que é conhecendo este verdadeiro evangelho, pela Bíblia, que você identificará o falso evangelho. Amém?